queridos alunos do sexto ano da Escola Estadual Hermano Marchetti. Nós vamos continuar falando sobre operações com frações. Hoje nós vamos falar sobre potência e raiz quadrada de frações. Tudo bem? Pessoal, potência, o que é potência? Né? É uma forma diferente de você utilizar multiplicação. Né? O que é? Vamos relembrar aqui, porque isso já foi falado em sala de aula. Ó. A potência ela é representada por uma base, que é o número que se repete, e o expoente, aqui representado por n, que indica quantas vezes você vai multiplicar essa base, certo? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1/3 elevado ao quadrado. Então, a minha base é 1/3, e aí eu vou multiplicar essa base quantas vezes? 2 vezes, certo? Então, vou fazer isso, ó, 1/3 vezes 1/3. E aí eu calculo, nós aprendemos multiplicação de frações, certo? Numerador com numerador, denominador com denominador. Portanto, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Se eu tenho 2/4 elevado ao cubo, então eu vou repetir. 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4, certo? Eu repeti a base 3 vezes. Então não é fazer 2 vezes 3 e 4 vezes 3. Não. É multiplicar a base 3 vezes. Vai ter um produto, né, maior a isso do que você fazer como eu acabei de explicar. Né? Estaria errado. Então aqui, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, 2/4 ao cubo é igual a 8,64 avos, tá bom? Então é isso. Não tem muito o que aprofundar aqui. Basta você lembrar que, dependendo do expoente, você vai multiplicar a quantidade de fatores de acordo com o expoente, tá? Para as frações também servem as regras que nós ensinamos quando estudamos potenciação com números naturais, certo? Do que eu estou falando? Quando nós temos qualquer fração elevada a zero e qualquer fração elevada a 1, as regras serão as mesmas. Quando minha base for zero, meu resultado vai ser sempre 1. Quando meu expoente for zero, minha base vai ser sempre 1. Quando meu expoente for 1, meu resultado vai ser sempre a própria base. Professor, e por que esse primeiro aí sempre dá 1? Eu expliquei quando trabalhamos com números naturais na sala, certo? É por conta de uma propriedade que existe na potenciação que a gente vai aprofundar mais para frente, quando estivermos estudando essas propriedades, tá? Por enquanto, de regra, fica decidido dessa forma, né? Mas a gente vai aprofundar. Eu não posso adiantar o conteúdo, porque ele vai vir estruturado mais para frente, tá bom? Ah, professor, aí você me deixou curioso agora. Mas, de novo, eu já falei isso na sala, eu fiz uma aulazinha lá e eu expliquei. Mas vamos deixar cenas dos próximos capítulos. Tem as novelas, muita gente que gosta de novela e fica com a curiosidade de saber o que vai acontecer no dia seguinte. Então, cenas dos próximos capítulos para você entender por que toda base elevada a zero é igual a 1, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre radiciação, certo? Ou raiz quadrada, né? Vamos trabalhar só com raiz quadrada, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, radiciação. A radiciação, pessoal, ela é a operação inversa da potenciação, tá? Sempre tem uma operação que é inversa à outra. Quando você aprendeu a adição, depois você aprendeu a subtração. Por quê? Era a operação inversa dela. Quando você aprendeu
a multiplicação, depois você aprendeu o quê? A divisão, tá? Então, a radiciação também é a operação inversa da potenciação. Na potenciação, nós temos uma base e um expoente, certo? Então, como a gente vai trabalhar só com raiz quadrada, então esse expoente, a raiz quadrada vai ser o inverso de um número elevado ao quadrado. Vamos para os exemplos que vocês vão entender. Presta atenção. Ó, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 25 sobre 36, certo? Bom, a raiz quadrada, pessoal, para muitos alunos, principalmente quando estão ingressando, né, nos anos finais do ensino fundamental, no caso vocês, acham que raiz quadrada vem a ideia de uma raiz, né, em forma de quadrado, mas não tem nada a ver, tá? O termo quadrado é você pegar um número e multiplicar por ele mesmo. Sabe um quadrado aqui, ó? Vamos lá, acho que isso vai ajudar. Ó, vamos supor que eu tenha aqui um quadrado de lados 5 e 5, certo? Quadrado é uma figura geométrica que tem lados iguais. Para eu achar a área aqui, ó, a área, eu vou fazer o quê? 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Não é isso? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a quanto? 25. Entendeu? Da mesma forma, se eu tiver um quadrado e eu quero descobrir a área e esse quadrado tiver lados igual a 6, eu vou fazer o quê? 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é igual a 36. Tudo bem? Agora olha para aqui, ó. Veja que na minha raiz eu tenho 25 e o 36. Justamente esses dois resultados que eu dei exemplo aqui, ó. 25 e 36. Então, como é que eu tenho que raciocinar quando estou trabalhando com raiz quadrada? Eu tenho que pensar qual número que, multiplicado por ele mesmo, vai ser igual a 25 e vai ser igual a 36. Deu para entender? Por quê? Porque a radiciação é a operação inversa da raiz quadrada. Perdão, da potenciação. Entendeu? Então, pensa assim, qual número que elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, é igual a 25. Olha aqui o exemplo que eu dei, ó. Ó, quem que é? É o 5. 5 vezes 5 é 25. Assim como também, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 36? É o 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Viu como que é? Tá vendo que é o inverso? Vamos fazer outros exemplos? Vamos lá. Então aqui, qual seria a resposta aqui, ó? Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 36 é 6. Então, às vezes a gente fica pensando assim, ai, nossa, isso deve ser difícil pra caramba, né? Nossa senhora, como é que eu vou aprender raiz quadrada? É isso. Então vamos fazer aqui um exercício de alguns aqui, ó. Vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 4? Né? Vamos começar dos baixos lá, do 1. Vamos começar do 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo é 1? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 1? É 1, porque 1 vezes 1 é 1. Qual é a raiz quadrada de 2? Não tem número natural, né? Não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2. Não tem, certo? 3 também não tem. 4, é 4 sim. Qual é a raiz quadrada de 4? É o 2, por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Aí já vamos pular, né? Já vou fazer direto. Qual é a raiz quadrada de 9? É o 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Qual é a raiz quadrada de 16? É o 4, por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Aí vai seguindo. Qual é a raiz quadrada de 25? É o 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Qual é a raiz quadrada de 36? É o 6, por quê? Vira até uma musiquinha, né? Qual é a raiz quadrada de 49? É o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Deu para entender? Qual é a raiz quadrada de 64? É o 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz quadrada de 81? É o 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81.
Qual é a raiz quadrada de 10? De 100? É o 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Entendeu? E por aí vai. Aí vem 121, que é 11. 144, que é o 12. E aí, a perder de vista, né? Infinitamente. Não tem um número que não tenha raiz. Tudo bem? Então é isso. Vou fazer mais alguns exemplos aqui para a gente encerrar a aula, tá bom? E na sexta, aquele bate-papo legal para a gente fazer mais exercícios juntos. Tudo bem? Vamos lá? Aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 81 centésimos? Certo? Então, vamos lá. Qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 81? É o 9. É isso? Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 100? É o 10. Então, dizemos que a raiz quadrada de 81 centésimos é igual a 9 décimos. Se fôssemos fazer o contrário, ó, 9 décimos vezes 9 décimos. Operação inversa. Tem que dar isso aqui, ó. Certo? 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 6. Tudo bem? Beijo do professor Roberto. Fiquem com Deus.